a partir do versículo 12. Convido os irmãos para uma leitura responsiva, uma leitura alternada. Eu lerei os versículos pares e os irmãos os ímpares. Isaías 40, versículo 12 a 31. A majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um milho que cai de balde e como um grão de coca na balança. As ilhas são como um porquinho que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Eles consideram menos que nada como um vago. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem, e o ouriço cobre de ouro, e cateiras de prata, forja para. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado esse princípio, ou não atendeis para o céu da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada aos príncipes e torna a humildade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque depois disse ó Jacó, e fala a Israel, o meu caminho está de pé ao Senhor, E o meu direito para as especificidades de Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor, cantando mais um cântico de exaltação ao Deus que é grande e digno de ser louvado. Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegrias em toda a terra,
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por homem nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, declaração, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. A escola bíblica dominical, as classes, começaram a estudar o livro do profeta Malaquias, que é um livro, uma profecia, conclamando o povo de Deus a colocar em ordem a vida de adoração, ordem no culto, prioridade ao que é prioridade, honra ao que merece a honra, respeito a quem merece respeito, obediência a quem merece obediência, reverência a quem é digno de reverência. Deus é digno da nossa adoração, da nossa reverência, da nossa obediência. E a palavra de Deus nos diz que os nossos dízimos e ofertas são manifestações da nossa gratidão a Deus pelo provimento dele nas nossas vidas. A gente não entrega o dízimo para receber a bênção. A gente entrega porque reconhece que do Senhor é o ouro e a prata e que tudo o que temos vem dele e devemos devolver a ele como expressão de gratidão. Mas a gente entrega também como manifestação
e reconhecimento de que Deus já nos abençoou. Tudo é dele. E ele diz para a gente entregar a 10ª parte para a obra, o serviço da casa dele. Então a nós, como servos, cabe a honra ao Senhor e o desapego às coisas materiais, consagrando com fidelidade os nossos dízimos, pois o Senhor é digno de tudo, não apenas de 10%. Ele é Senhor de 100% da nossa vida e do que nós temos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e cantarmos alegremente enquanto entregamos os dízimos nesta manhã. Hino de número 55. Convidar o presbítero Leomar para fazer aqui, usar o microfone aqui, presbítero. Gratidão a Deus pelos dízimos, gratidão a Deus também pelos aniversariantes da semana. Que Deus abençoe a todos que durante essa semana tiveram esse privilégio. O presbítero Leomar vai fazer a oração de gratidão. Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. E pelo privilégio, Deus, que temos de estar na tua casa para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem realizado por nós. Amém. Por grandes bênçãos alcançadas, pela salvação em Cristo e por tudo quanto o Senhor tem acrescentado, Deus, além dessa tão grande salvação. Há no nosso coração este reconhecimento, essa gratidão pelo que o Senhor tem realizado. Muito obrigado, Deus, pelos teus filhos, por aqueles, ó Deus, que completaram mais um ano de vida. Amém. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem ajudado, o Senhor tem estado com eles, o Senhor tem dado a eles a tua destra de companhia, o Senhor tem cercado de alegres cantos de livramento, e eles chegaram até aqui. E a nossa oração, Deus, que quantos anos o Senhor conceder a eles, que sejam anos de plenitude e de bênção, de plenitude, ó Deus, da tua presença na vida deles. Amém. Mas muito obrigado também, ó Deus, por aqueles que podem, ó Deus, ofertar liberalmente, ó Deus, para a tua causa, que possam, ó Deus, superabundar de toda a boa dádiva vinda das tuas mãos. Amém. Mas aqueles, ó Deus, que por necessidade não podem contribuir, ó Deus, que o Senhor abençoe grandemente e abre as portas, ó Deus, das finanças, para que possa, Deus, assim contribuir. Mas aqueles que faltam o entendimento quanto, Deus, essa doutrina, que o Senhor abra o entendimento
para que compreenda, Deus, a necessidade que o Senhor é dono de todas as coisas e é o nosso provedor e que absolutamente nada nos faltará, porque é o Senhor quem provê para nós todas as coisas. Nós recebemos tudo quanto temos recebido do Senhor com ações de graças, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode assentar, meus irmãos. A escola, o dia de comemoração, de gratidão pela Escola Bíblica Dominical, é comemorado no mês de setembro. Mas a Superintendência da Escola Dominical preparou um momento de gratidão hoje, Hoje, reservando um tempo para louvar a Deus pela nossa Escola Bíblica Dominical. Quero passar a palavra à nossa irmã Raquel. A paz para todos. Amém? Como o pastor Clóvis já adiantou aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela reserva o 3º domingo de setembro para comemorarmos o dia da Escola Bíblica Dominical. Mas não foi possível a gente fazer no 3º domingo de setembro, e nós vamos estar fazendo hoje, essa comemoração, essa celebração, da Escola Bíblica Dominical. A professora Judeci, ela colocou no grupo da equipe da EBD um texto, falando sobre a história da Escola Bíblica Dominical. E teve uma frase que me chamou a atenção. A frase diz assim: hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, ainda é possível ver o memorial que registra esse tão singular momento do ensino da palavra de Deus em nossa terra. Irmãos, nós fazemos questão de pararmos um pouco para celebrarmos esse dia. Não apenas celebrarmos um programa da Igreja Presbiteriana. Não apenas celebrarmos uma atividade tradicional da Igreja Presbiteriana. Mas, acima de tudo, celebrarmos esse tão singular momento do ensino da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é quem nos direciona, é quem nos dá sabedoria, que nos aponta o caminho certo. Então, glória a Deus por Deus ter levantado pessoas para nos ensinar a sua palavra. Amém? E nós vamos então agora relembrar, essa história da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que muita gente aqui já sabe, mas eu também sei que muita gente aqui ainda não sabe como foi a história da Escola Bíblica Dominical. Como ela surgiu, como ela foi fundada no Brasil. Nós vamos estar passando um vídeo. Eu sei que por causa da claridade não vai ser possível os irmãos ter uma boa visibilidade ali, mas eu acredito que o áudio vai dar para vocês ouvirem bem. Então vocês vão prestar bem atenção como foi a história da nossa escola. E depois eu vou fazer 2 perguntas e o aluno que souber responder vai ganhar um brinde. Preste bem atenção aí que depois eu vou fazer 2 perguntas sobre o que vai ser dito aí. Tá bom? Então vamos ficar todos atentos, crianças, jovens, adolescentes, todos, prestando bem atenção aí no que vai ser narrado no vídeo. John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão na América, começou um trabalho de ensino para as crianças. Wesley dizia: Deus começa uma obra pelas crianças. A história registra que no ano de 1769,
A jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças no domingo pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hicks criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hicks agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época, foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hicks. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abril, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. Houve sim reuniões da escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, 245 anos depois, a escola dominical está presente em todos os continentes, como a maior instituição de ensino do mundo. Reúna sua família e venha na Escola Dominical. Escuta.
que vai acontecer. Calma. Espera aí. Eu amo servir ao Senhor. Mas às vezes parece que só eu amo meu ministério. Só eu quero me entregar de verdade. A frieza das pessoas me desmotivam. Chega! Não! Eu vou viver a minha vida. Eu já abri mão de tanta coisa para me entregar por pessoas que não valorizam nada. Noel, eu não permiti você morrer de verdade. Na verdade, eu apenas escondi você. Você imaginava que um dia iria precisar te rever novamente. Vamos lá. Chegou o momento. Meus sonhos. Aqui. Vamos lá. Meus projetos. Vem aqui. Isso. Legal. Minhas vontades. Vem aqui. Vem. Isso. Meus desejos. Muito bom. Vem. Isso. Meu querer. Isso. Isso é um pouquinho cansativo. Vamos lá. Minhas conquistas. Vem cá. Isso. Minhas atitudes. Isso. Por último, eu acho que já tá bom. Meus achômetros. Vem cá. Ufa. Nossa, vocês estão tão abatidos. Eu acho que eu preciso alimentar vocês. Vamos lá. Vem cá. Vamos comer um pouquinho. É isso aí. A comida será leitura da palavra? Não é. Você não gosta muito. Oração? Não é. Você nunca gostou de oração. Vamos lá. Jejum? Também não. Então vamos ver aqui o que te alimenta de verdade. Vamos lá? Já sei. Esse aqui você vai adorar, Karen. Um novo relacionamento. Aliás, ficar sozinha é horrível. Vamos comer, toma. Que delícia. Próxima coisa, bastante distrações. Aliás, eu preciso esfriar minha cabeça e muita coisa na minha cabeça e às vezes parece que eu vou pirar. Distrações, a melhor coisa. Vamos lá? É bem gostoso mesmo. Mais uma coisinha. Eu acho que isso já vai ser o suficiente para deixar vocês bem fortes. Sentar na roda dos escarnecedores. Que delícia! Na verdade, eles sempre serão os meus amigos de verdade, pois não apontam meus erros. Toma, come, carne. Que delícia! Peraí. Espírito! O que houve? Não morre. Por favor, não morre. Eu só estou tentando viver nessa terra sem dor, sem perseguição, sem sofrimento. Deus,
Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante vai eu derrubar, todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade, estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, pra Escola Bíblica Dominical. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Quem participa dessa escola alimenta o seu espírito e se fortalece espiritualmente. Essa palavra ilumina os nossos olhos. Essa palavra restaura a nossa alma. E essa palavra satisfaz o nosso coração. Amém. A mensagem que nós queremos deixar aqui nessa manhã não é que você não possa ter seus sonhos, não é que você não possa ter seus projetos. Você pode, mas você só será bem-sucedido se você conhecer e obedecer a esta palavra. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos ter agora um momento de oração, de gratidão, pela existência dessa escola, por esse privilégio que Deus te concede de alimentar dessa palavra, de aprender dessa palavra. E eu gostaria que nesse momento todos os professores que fazem parte dessa escola, que contribuem para a construção dessa escola, eu gostaria de convidá-los aqui à frente, que nós vamos ter agora um momento de oração, de gratidão e também pedindo a graça do Senhor pelas nossas vidas. Os professores e a equipe também da Escola Bíblica Dominical. E antes da oração, eu gostaria de ver aí as perguntas, se foram respondidas corretamente.
passar mais para sair todo mundo na foto. Eu estou esperando a resposta das perguntas. Era para ter colocado o nome. Que um aqui já não está correta. Essa resposta aqui é da aluna Marcela, está correta. Os fundadores, Robert e Sara, e a cidade, Rio de Janeiro. Heloísa também respondeu corretamente, a cidade é Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Mônica Lima, Robert e Sara, Petrópolis, Rio de Janeiro, correto. Depois eu vou receber os brindes, viu? Robert e Sara, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então só teve um que respondeu incorreto, as outras estão todas corretas. Palmas aí para os nossos alunos que responderam corretamente. Depois nós vamos estar entregando vocês aí os brindes. Tá certo? Vou pedir o pastor Clóvis para estar orando, abençoando as nossas vidas. Senhor, nós invocamos a Tua bênção com ações de graças. O Senhor é o abençoador do Teu povo e tem abençoado professores e alunos numa história de mais de 100 anos neste lugar. E a história deste lugar nos conta do quanto a escola bíblica dominical foi valorizada desde o seu início e o quanto ela é importante até hoje, como a reunião, o encontro com a maior frequência da igreja, sinal de que ela começou e o doutrinamento na escola bíblica dominical repercute até hoje na vida de todos os alunos. Muito obrigado pela continuidade desta escola. Que essa semente nunca venha a morrer até a tua vinda, ao contrário, que ela seja regada, avivada pelo teu Espírito Santo, vivificada pela tua palavra, para que a nossa escola bíblica seja mais forte, mais fortalecida e abençoada pelo Senhor. Para tanto, Senhor, leva-nos às devidas reflexões do que foi apresentado aqui esta manhã, das palavras que foram ditas. E toma os professores das crianças, dos adolescentes, dos jovens, homens e mulheres, a coordenação, toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, que haja unidade, santidade, paz e fortalecimento espiritual para que esse trabalho continue cada dia melhor. Com ações de graças, nós entregamos esta escola nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram
alegria ao invés de pranto. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a levar todos os cativos em liberdade, todos os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luta estão uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória, a consolar todos os que choram, sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Marcos 1, versículo 35 a 39. Marcos 1, versículo 35 a 39. Queria que os irmãos fizessem essa leitura alternada. Os homens estarão lendo os versos ímpares e as mulheres os versos pares. 1, 2, 3, valendo.
Oremos ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar diante da Tua Palavra, para podermos meditar nela e tirar, ó Deus, algumas lições preciosas para a nossa vida. Assim oramos-te em nome de Jesus. Amém. De uma maneira bem clara, nessa passagem, Jesus revela as suas duas prioridades aqui na terra dentro do seu ministério. A prioridade de Jesus era a oração e a pregação da palavra. E se a gente for analisar um pouco mais de uma maneira detalhada, nós vamos perceber que a oração de Jesus era uma forma dele se preparar para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nesse texto aqui, nós vamos perceber que claramente Jesus, ele mostra quais são as suas duas prioridades. E nessa manhã, em um pouco tempo, nós queremos refletir com vocês a partir de uma pergunta que nasce dentro desse texto. A pergunta é: você sabe qual é a sua missão como crente? Qual é a sua missão? Qual é a nossa missão como igreja? E na busca de tentar responder a essa pergunta, nós vamos tentar entender qual deve ser a nossa relação com essa missão, ou pelo menos tentar descobrir como nós nos relacionamos com essa missão. E nós vamos perceber, dentro daquilo que Jesus fez, nós precisamos entender qual é a nossa missão. Porque nós sabemos que a missão que Jesus confiou a nós não é necessariamente uma missão nossa, se tratando de um pontapé inicial. Mas a missão que é nossa hoje, antes de tudo, ela é uma missão do próprio Deus, no qual Ele confiou ao Seu Filho Jesus de executar essa missão. E uma vez que nós somos povo do Senhor, comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo de Jesus, a missão de Jesus Cristo, ela torna-se a nossa missão, ela torna-se a minha missão e a tua missão. Então, esse texto ele é muito claro, ele vai dizer qual é a missão de Jesus e automaticamente vai mostrar para nós qual é a nossa missão e qual deve ser a nossa relação com a nossa missão, como nós devemos encarar a nossa missão. E por que é importante a gente deixar claro para nós qual é a nossa missão e tentar, pelo menos, descobrir qual é a nossa missão? Porque quando nós descobrimos a nossa missão, isso vai ser determinante para aquilo que a gente vem entender qual deve ser o nosso propósito existencial aqui nessa terra e aqui nesse mundo. A semana passada nós falamos focado dentro do versículo 35. Essa semana o nosso versículo-chave para desenvolver o conteúdo dessa passagem é o versículo de número 38. Porque Jesus Cristo, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então nós vamos perceber que o texto da própria palavra de Deus nos ajuda a olhar para esse texto e perguntar qual é a nossa missão. Por quê? Porque quando nós sabemos qual é a nossa missão, nós nos preparamos para essa missão. Quando você sabe o que você tem de fazer, você se prepara para isso. É normal alguém que sabe que no outro dia vai levantar cedo para trabalhar, normalmente essa pessoa preocupada com a sua rotina de trabalho no outro dia, ela vai dormir mais cedo, porque ela entende que ela precisa levantar mais cedo, estar descansado e pronto para a atividade daquele dia. Então, normalmente, alguém que mora na roça, normalmente ele já sabe que assim que ele levantar, ele vai ter que ir a algum lugar, pegar um milho, jogar para as suas galinhas, depois pegar alguma coisa, botar comida para os porcos, depois pegar a água, dar água aos animais. Ele sabe toda a rotina. Quem mora na cidade também sabe. Amanhã eu vou levantar cedo, vou para o meu trabalho, chega lá, eu preciso ter um planejamento. Quem é professor faz o planejamento da sua aula, ele precisa se planejar dentro daquilo que ele vai executar. Quem é um comerciante também sabe, chega lá no meu comércio, eu vou olhar as fichas, vou olhar como é que está o pagamento do pessoal, vou colocar tudo em ordem. Então, quando alguém sabe o que tem que fazer, essa pessoa se organiza para isso, essa pessoa se prepara para isso. E nós vamos perceber que quando você sabe qual é a sua missão, você se organiza para isso. Então, quando Jesus estava orando, nesse versículo 35 que nós exploramos a semana passada,
Jesus está ali revelando a sua plena humanidade, que Jesus era totalmente Deus, mas ele também era totalmente humano. E sendo ele totalmente humano, ele se colocava na dependência do Pai, ele se colocava na dependência de Deus. E ele sabia que ele tinha uma missão, e ele se preparava para essa missão. E como era que Jesus se preparava para essa missão que ele tinha? Através da oração. Jesus se preparava para essa missão orando. O versículo 35 nos ajuda a entender isso. Como é que diz o versículo 35? 1, 2, 3, valendo. Então Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ele orava. Isso era de madrugada. E nós vamos perceber que o versículo 36 e 37 vai mostrar que a multidão chegou para procurar Jesus. A multidão queria ter um encontro com Jesus. E quando a multidão chegou para se encontrar com Jesus Cristo, nós vamos perceber que Pedro e os apóstolos que com ele estavam saíram à procura de Jesus. E o versículo 36 vai dizer: procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam, ou seja, eles saíram perseguindo, olhando os passos de Jesus, olhando, imaginando os possíveis lugares que Jesus poderia se encontrar. E aí o texto vai dizer que no versículo 37, tendo encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Ou seja, quando os discípulos estavam à procura de Jesus, quando eles conseguiram encontrar Jesus, certamente Jesus ainda estava em seu momento de oração, porque Jesus entendia que ele tinha algo a ser feito, ele entendia que ele tinha uma missão. E nós vamos perceber que no versículo de número 38, Jesus revela para os seus discípulos qual era a sua missão. Então, depois que os discípulos chegaram procurando ele, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é o quê? Que eu vim. Então, naquele momento, Jesus revela para os seus discípulos, mais uma vez, qual era a sua missão aqui na terra, qual era o seu principal objetivo aqui, que era pregar o Evangelho, que era falar do amor de Deus, que era pregar a vinda do reino, que era pregar o arrependimento, que era fazer com que as pessoas tivessem conhecimento do plano de Deus para eles através da vida de Cristo Jesus. Mas o que nós vamos perceber nesse texto de uma maneira clara, meus irmãos, que nós vamos olhar para o que Jesus disse no versículo de número 38, e isso vai nos levar para o nosso segundo ponto da mensagem. Só tem 3 pontos hoje, pode ficar tranquilo, nós estamos indo para o segundo. Então significa que logo nós estamos terminando a nossa reflexão. Então, o que é que diz o versículo 38? 1, 2, 3, valendo. Interessante que Jesus falou isso, deu essa resposta, logo depois do pronunciamento de Pedro. Então, em primeiro lugar, quando nós sabemos qual é a nossa missão, nós nos preparamos para ela. Em segundo lugar, quando nós sabemos qual é a nossa missão, nós focamos nela. Nós focamos na missão. E antes de eu falar para vocês a respeito do foco de Jesus, eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo escreve a alguém, e ele diz o seguinte, vou ler para vocês na íntegra, depois vocês podem copiar a referência. Diz assim o apóstolo Paulo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Aí ele acrescenta: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Em outras palavras, é satisfazer a vontade daquele que convocou para essa guerra. Por quê? Porque ele está falando do soldado. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem que quando nós temos uma missão, nós devemos focar nessa missão. E aí ele escrevendo a um jovem chamado Timóteo, que era o pastor novo, que estava na igreja de Éfeso, se preparando para trabalhar naquela igreja, o apóstolo Paulo escreve a ele e fala o seguinte: Timóteo, você tem uma missão, e você deve focar nessa missão.
Porque o seu objetivo agora não é se envolver com coisas desse mundo, não é se envolver com aquilo que é supérfluo, mas o seu objetivo agora é satisfazer a vontade daquele que convocou você para essa guerra, porque o apóstolo Paulo está colocando a vida de alguém que é chamado para o ministério, da pregação, da evangelização, como um bom soldado de Cristo. E mesmo antes dele falar isso para Timóteo, ele diz: participa comigo dos sofrimentos de Cristo, como um bom soldado. O foco ministerial de Jesus Cristo era a preparação do Evangelho. E é por isso que no versículo 38 ele diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Sabe que hora foi que Jesus disse isso? Diz o versículo 35 que Jesus foi para um lugar deserto orar. Diz o versículo 36 que Pedro e outros apóstolos que com eles estavam saíram à procura de Jesus, procuraram Jesus diligentemente. Certamente Jesus estava em Cafarnaum ainda, porque era em Cafarnaum que ele realizou prodígios e sinais durante todo o dia de sábado, e naquela madrugada ele saiu ali para perto, para um lugar mais afastado para orar. E diz o texto que certamente quando amanheceu o dia, nem clareou o dia, certamente já tinha gente batendo na porta à procura de Jesus. Multidão estava à procura de Jesus, pessoas estavam à procura de Jesus, porque imagine, você sabendo que Jesus estava em João Dourado, e naquele dia de sábado, ele realizou prodígios e sinais de manhã, de tarde, de noite, e aí de repente você fica sabendo que Jesus estava em João Dourado. Certamente você falaria: antes de eu ir para a igreja, deixa eu dar uma passadinha lá, onde Jesus está, bem cedo, logo de manhã, para ver o que ele pode fazer comigo. E as multidões que foram à procura de Jesus foram muitas. Certamente, o apóstolo Pedro, como era muito impossível, ele ficou agoniado. Chega esse tanto de gente, chega esse tanto de pessoa à procura de Jesus, Jesus não está aqui. Peraí, então vamos fazer o seguinte: talvez Pedro, isso na minha imaginação humana, Pedro começou a distribuir a senha. Faz o seguinte, vamos organizar logo isso aqui, faz a fila aí, daqui a pouco vamos procurar Jesus. A sua senha é 1, fulano é 2, e tem o seguinte: não passa ninguém na frente de ninguém não, deixa eu organizar logo esse negócio aqui. Aí de repente Pedro larga o povo lá e corre para procurar Jesus. Jesus, olha o seguinte, nós estávamos te procurando, porque o povo te busca, o povo está à procura do Senhor, o povo está aguardando o Senhor lá. Aí Jesus chega para Pedro e fala: olha o seguinte, vamos para outros lugares, povoações e vizinhos, porque foi para pregar o evangelho do reino, porque foi para isso que eu vim. Aí certamente Pedro falou: Senhor, e a fila ali, como é que nós vamos fazer com esse povo aí que está esperando? Jesus quis mostrar nesse momento que a pregação fiel da palavra, o ensino da Sagrada Escritura, é mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus estava focado na sua missão ministerial, que era a pregação do Evangelho do Reino, que era ensinar as pessoas. Não significa que Jesus não quis dar atenção para as pessoas, pelo contrário, Jesus gastou muito tempo pregando, ensinando, curando no dia de sábado, mas agora era o momento dele pregar. Aquelas pessoas estavam em busca do milagre, aquelas pessoas estavam em busca de uma cura, aquelas pessoas estavam em busca de prodígios e sinais. Se Jesus gastasse mais tempo ali com aquelas pessoas, só curando, só trazendo libertação, só fazendo milagres, certamente outras pessoas deixariam de ouvir a respeito da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, porque muitas vezes a multidão se aproximava de Jesus com o único objetivo de ver os milagres de Jesus, de ver os prodígios e sinais de Jesus. O próprio Jesus censurou isso, e ele disse: olha, vocês, quando Jesus terminou de multiplicar os pães, ele foi para outro lugar, e quando chega lá, a multidão chegou primeiro do que ele, e Jesus disse: vocês estão em procura de mim por conta do pão que perece, vocês não estão em procura de mim por conta do pão que traz a vida eterna. E aí quando Jesus começou a falar: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim, esse terá a vida eterna, sabe o que aconteceu? O povo começou a ir embora, o povo começou a se afastar de Jesus. Jesus vira para os seus apóstolos e pergunta: querei vós retirar-vos também? E aí vem uma resposta que certamente encheu o coração do Senhor de gratidão, porque os seus apóstolos naquele momento estavam começando a compreender a essência do Evangelho. E lhe foi respondido: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus estava focado na missão. Chegou o povo para ser atendido, ele já tinha sido atendido no sábado,
Jesus deixou aquele povo ali na reserva, na espera, e ele foi para um povo oferecer aquilo que era mais importante, aquilo que foi dito aqui na ilustração da peça com as meninas, o alimento sólido, que era a palavra de Deus. Jesus estava focado, e é por isso que ele disse: foi para isso que eu vim. Jesus não se contentou em ficar apenas em Cafarnaum para pregar, ele estava determinado a ir a outras povoações vizinhas, pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele veio para curar, sim, ele veio para salvar, sim, mas acima de tudo, ele veio para se cumprir o que estava na profecia da palavra de Deus, conforme o profeta Isaías. E quando ele ensinava na sinagoga, foi-lhe dada a oportunidade de ler a Sagrada Escritura, e ele leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar boas novas, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse era o foco de Jesus. E se nós somos um povo chamado por Jesus Cristo para dar continuidade à sua missão, nós precisamos entender que a nossa missão é a pregação e o ensino da Sagrada Escritura. E se essa é a nossa missão, nós precisamos focar nessa missão. Entender que Deus nos chamou para tal, e nós devemos focar a ponto de não desviar nossa atenção para outros fins, a não ser o fim maior, que é a glorificação de Cristo através da pregação e ensino da palavra. E vocês vão perceber que naquele momento Pedro queria fazer uma coisa boa, que era organizar o povo, apresentar o povo ao Senhor Jesus para que muitos fossem curados. Receber a cura naquele momento era algo bom, mas mais importante do que simplesmente aquele povo receber aquela cura, era o povo ouvir a pregação do Evangelho, era o povo ser ensinado a Sagrada Escritura. Qual é a nossa missão? Pregar e ensinar a palavra de Deus. Nós estamos focados nessa missão? Eu faço a pergunta e você responde para você mesmo, conforme as suas convicções. Nós estamos focados nessa missão? Você já percebeu o quanto nós arrumamos coisas para fazer? O quanto nós inventamos coisas secundárias, que são boas, mas que nem sempre são importantes. Se essas coisas vêm atreladas ao ensino da palavra, certamente elas vão contribuir. Mas se elas vêm isoladas, elas vão agregar pessoas, mas sem o objetivo de ser ensinada em conformidade à Sagrada Escritura. E nós vamos perceber, meus queridos, que quando nós estamos focados, a pregação de Jesus Cristo, ela se torna algo mais importante do que qualquer outra coisa em nossa vida. E quando nós estamos focados, nós vamos nos preparar para ela. Nós vamos nos envolver com Deus a tal ponto de que nós não vamos estar envolvidos com qualquer outra coisa dessa vida, senão em satisfazer a vontade de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele conta uma ilustração, e eu ouvi algumas vezes lá em São Paulo. Ele diz o seguinte: ele diz que certa feita o presidente da Coreia do Sul ligou para o pastor da igreja, Po Yung-chul, que é um dos pastores daquelas igrejas, das megas igrejas na Coreia do Sul. E diz que quando o presidente da Coreia ligou, a secretária atendeu. E a secretária respondeu: o pastor não pode atender o senhor, pois ele está orando. E o presidente falou: quem está ligando, querendo falar com o seu pastor, é o presidente da Coreia do Sul. Imagine uma coreana nervosa e voltando a responder para o presidente. Mas nesse momento, ele está falando com a pessoa mais importante do mundo. Então depois, o senhor volta a ligar. O presidente da Coreia certamente ficou contrariado. O presidente está ligando para o pastor e o pastor diz que está falando com a pessoa mais importante do mundo. Então tá bom, depois eu ligo para ele. Quando foi mais tarde, o presidente ligou para o pastor em tom de reprovação por não ter sido atendido. Como é que pode o presidente ligar para você e você não atender no exato momento que ele liga? O pastor respondeu: eu não atendi porque estava falando com alguém mais importante do que o Senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foco na missão, se preparando para a missão. Quero conversando com Deus, entendendo que Ele tem algo importante que Ele precisava focar. Não é
legislando em favor de causa própria. Mas não fique nervoso com o seu pastor quando você ligar e ele não puder atender. Talvez ele vai estar fazendo uma coisa mais importante do que atender a ligação. Não fique nervoso com o seu líder se ele não responder a sua mensagem de WhatsApp imediatamente. Porque talvez ele possa estar fazendo algo mais importante do que atender naquela mensagem, naquele momento. Fique tranquilo. Normalmente os pastores, ou mais cedo ou mais tarde, eles atendem a mensagem. Mas tem algo importante que nós precisamos focar, que é buscar a direção do Senhor para a missão que nós temos para fazer. Em último lugar, quando nós sabemos qual é a nossa missão, nós nos preparamos para ela, nós focamos nela e nós procuramos colocá-la em prática o mais rápido possível. No versículo 39, o Senhor Jesus Cristo diz, o texto diz, melhor dizendo, então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Por que Marcos fala sinagoga deles? Porque Marcos era um judeu convertido, certamente ele já frequentava a igreja onde a maioria do povo estava e não necessariamente numa sinagoga que era exclusiva para judeu. Mas o que eu quero destacar aqui é que Jesus, ao sair daquele lugar, ao conversar com aqueles discípulos, ele saiu para pegar em toda a Galileia, uma Galileia que era uma região com várias cidades ali na circunvizinhança. E Jesus saiu para pregar. E diz o texto que pregando nas sinagogas dele, expelindo demônios. Jesus continuou pregando, trazendo libertação. Ele pregava o que Deus podia realizar através do seu poder. E ele revelava para aquele povo, expelindo demônios, de que forma o poder de Deus era revelado, fazendo com que todas as obras das trevas se tornassem submissas ao poder de Deus. Porque quando Jesus começou a pregar nas sinagogas, ainda lá revelado, segundo Mateus escreve, um homem endemoniado apareceu. O demônio, o diabo, sempre se apresenta para interferir a obra do Senhor, para interferir no plano de Deus através de Cristo Jesus. Lembra que quando Jesus estava no deserto orando, foi lá que chegou o diabo para tentar Jesus, naquele lugar que Jesus foi levado para tentar. E nesse momento, Jesus sai para pregar e mais uma vez, demônios, a obra das trevas se levantam contra o Senhor. Ele continuou pregando, expelia demônios e continuava pregando, expelia demônios e continuava ensinando. Era censurado pelos judeus, ia para outra sinagoga e continuava ensinando, porque ele tinha uma missão. E ele diz, a minha missão é pregar, ensinar o evangelho do reino. Essa é a minha missão e a tua missão. E sabendo nós qual é a nossa missão, nós devemos nos preparar para ela. Nós devemos estar focados nela. E nós devemos colocar em prática essa missão que foi confiada a nós. Se você quiser o esboço dessa mensagem, pode me pedir no WhatsApp, que eu mando para você, você ler, melhora e tira algumas lições para a nossa vida, porque nós vamos ficar por aqui, porque nós ainda temos a ceia do Senhor. Mas eu quero terminar só enfatizando uma coisa boa para você. A missão é de Deus, mas uma vez que Ele nos chamou, essa missão passa a ser nossa. A missão da pregação e do ensino é de cada um de nós que somos cristãos. Por isso, prepare-se para ela, foque nela e coloque em prática o mais rápido possível. Amém. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a olhar para o pastor supremo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele, conforme diz a tua palavra, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo entendeu qual era a sua missão. Jesus Cristo esvaziou-se dele mesmo, para ser obediente ao Pai, a fim de cumprir a missão que lhe fora confiada. Senhor, nós sabemos qual é a nossa missão. Muitas vezes nós não queremos saber. Nós sabemos qual é a nossa missão, mas muitas vezes nós fugimos dela à semelhança de Jonas. Mas o nosso pedido nessa manhã é: tem misericórdia de nós, Senhor. Desvenda os nossos olhos para entender qual é a nossa missão como crente. Nós não temos uma vida dupla. A nossa vida agora, como nós mesmos afirmamos, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus Cristo. Por isso, como súditos do teu reino, a nossa vontade é fazer a vontade
do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a entender que diante da nossa missão nós precisamos nos preparar cada dia para ela. E isso se dá através da oração, através da comunhão com o Pai. Nós precisamos focar na nossa missão, cumprindo aquilo que nós somos chamados, convocados e alistados, que é pregar e ensinar o Evangelho do Reino. E que assim, ó Deus, ao reconhecer qual é a nossa missão, nós possamos colocá-la em prática o mais rápido possível, porque foi para isso que nós fomos criados, e é para isso que nós estamos aqui. Abençoe a tua igreja e dê a cada um deles a percepção de qual é a sua missão, e ajude-os a relacionar-se com essa missão, de maneira que venha satisfazer a vontade do Senhor. Oramos-te em nome de Jesus. Amém.